Bem-vindo a todos, estamos iniciando aqui o sexto episódio do podcast Eu e Meu Avô, em que participa eu e meu avô Edson Saraiva Neves. A gente hoje vai fazer a leitura da carta 4 do livro Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Você quer começar? Né, como em toda carta, ele coloca meu querido vermelhinho, né, que foi a tradução para o absinto, infeliz tradução. Meu querido vermelhinho, meu querido absinto. As sugestões amadorísticas da sua última carta me alertaram para o fato de que está mais do que na hora de eu escrever para instruí-lo sobre o doloroso tema da oração. Você poderia ter me poupado do comentário de que minhas advertências sobre as orações do humano pela mãe dele se provaram singularmente infelizes. Um sobrinho nunca deveria escrever esse tipo de coisa ao tio, nem um tentador iniciante ao subsecretário de um departamento. Esse fato também revela um desejo desagradável de passar adiante a responsabilidade. Você deve aprender a pagar pelos seus próprios erros, né? É, Quer dizer, ele comentou as orações, né, que o paciente começou a fazer para a mãe dele, e os comentários se provaram singularmente infelizes, porque a oração que o paciente estava fazendo para a mãe dele começou a abrir um pouco o coração dele. As orações eram para as dores dela, e não para o que ele queria que ela fosse para ele. Sim, pela mãe mesmo, né? E ele e o Vermelindo, né, o absinto, quis passar a bola da responsabilidade para o, o tio. A melhor coisa, sempre que possível, é manter o paciente longe de qualquer tentativa séria no sentido de qualquer tipo de oração. Se o paciente for um adulto recentemente convertido ao partido do inimigo, como é o caso do seu homem, seu paciente, a melhor maneira de fazer isso é incentivando-o a se lembrar ou achar que está se lembrando da natureza repetitiva de suas orações na infância. Para contrariar isso, ele poderá ser persuadido a vislumbrar algo inteiramente espontâneo, íntimo, informal e não regulamentado. E isso, na verdade, significará para o iniciante um esforço de produzir em si mesmo um estado de espírito vagamente devocional, no qual a concentração real da vontade e da inteligência não desempenha papel algum. Um de seus poetas, Coleridge, registrou certa vez que não orava mexendo os lábios e pondo-se de joelhos, mas simplesmente preparava o seu espírito para amar e se entregava a uma atitude de súplica. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. O Coleridge, ele se achava assim, que ele se bastava, compreende? Ele se bastava. Então, ele tinha a chave do poder da oração. Bastava com que ele é, preparasse o seu espírito para amar e se entregar a uma atitude de súplica. Ele estava enredado nele. Né? Ele estava enredado nele. Ele não estava. Ele não, porque orar é a tua capacidade de conectar-se a quem tem para dar, que não é você, não é para o teu bico. O autoconhecimento é com L, não é com U. O autoconhecimento é com L, não é com U. Quem inventou o autoconhecimento com U para dizer que, pelo meu autoconhecimento, eu me desenredo de mim, foi o Skrill. Foi o Skrill.
E o absinto embriagou a humanidade com isso. O autoconhecimento é quando você se entrega a quem tem para dar. E tem umas portas que foram deixadas para você na Terra, para que você conseguisse, através do poder da oração, se entregar de joelhos a quem tem para dar. Numa atitude de verdadeira humildade. Eu não tenho o tesouro que me disseram que eu tenho para abrir as portas de mim mesmo para um coração fiel. Eu não tenho. Agora, eu tenho um tesouro que foi me dado por algumas orações que foram entregues para a humanidade, né, por quem tem para dar. Aí, naquela oração, por exemplo, eu vou orar Pai Nosso. Chego às vezes aqui de manhã, não é mecânico, eu vou sempre orar o Pai Nosso. Às vezes eu oro a Ave Maria. E às vezes eu oro a Salve Rainha. Às vezes alguma outra oração me vem. Eu me posto na frente do sol, na frente do que eu vejo como um símbolo de espiritualidade altíssimo, e oro, e oro. Muitas vezes eu começo com o Pai Nosso, né? E eu digo, Pai Nosso que estás no céu, e espero uma voz interior repetir. Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E aguardo, e espero. E aí uma vozinha lá de dentro diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu digo, conectei. Consegui que o meu eu superior falasse e pedisse. Aí é um mistério, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E aí eu mudei um pouco essa parte da oração. Um dia, espontaneamente, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, assim como é no céu. E aí vem aquela vozinha. Repete lá dentro. E ela vai ganhando força. Quando eu consigo, Arthur, o dia está ganho. O dia está ganho. Mas tu tem que ter, no meio dessa voracidade da vida moderna, você tem que ter um tempo para fazer isso. E geralmente o povo vai para a academia. Pouco tempo que tem, vai. Academia, não estou criticando nada disso. É que está pouco tempo, né? O povo chega, às vezes, extenuado, com vontade de dormir, deita, e aquele turbilhão na cabeça, fica insone. Não consegue dormir, apesar de um cansaço sobrenatural. Tomou o corpo dele e ele não consegue dormir, ele não consegue desligar. E aí aquele rodamuinho de pensamentos sobre a vida interior, o autoconhecimento. Com o autoconhecimento com U, é a maior causa de insônia que existe na Terra. Aí troca o autoconhecimento com U pelo autoconhecimento com L. Busca quem tem para dar. Tu és pobre. Ainda, né? Eu vou experimentar esse jeito de fazer oração. Ele continua, esse é exatamente o tipo de oração que desejamos, aquela que o Coleridge disse, né? Que preparava o seu espírito para amar. Ó, preparava eu, né? Coleridge, preparava, quer dizer, ficou na mão dele isso, o meu espírito para amar. Eu estou falando como o Coleridge falava, né? Uhum. Para ele mesmo.
Quem és tu para preparar teu espírito para amar o vermezinho bípede? Quem és tu? Meu Deus do céu, tu não tem essa bola, cara. Eu preparava o meu espírito. Ó, o eu e o meu espírito. Ele é dono do espírito dele. Eu preparava o meu espírito. Tem tanta contradição numa frase dessa que só não vê o óbvio. Né? Não vê o óbvio, né? Quem sou eu para preparar o meu espírito para amar? Quem és tu, dono de espírito? Já começou a errar de cara, entrou no campo já andando de costas. Vai fazer gol contra. Né? E se entregava a uma atitude de súplica. Aí é a humildade falsa. Humildade falsa. Eu preparava o meu espírito para amar e me entregava numa atitude de súplica. Tudo é tu, tudo gira em torno de ti. Eu. Eu me emprego, eu me preparo, eu. Lá, lá, lá. Quem és tu, pequeno bípede? Orgulho, orgulho. Não é o jeito de se entregar. Tu não tem bola para isso. Tá achando que tu é o Ronaldinho Gaúcho e tu é um jogador de várzea na quinta coluna lá. Só dá bico para fora. Mas é um poeta. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos. E como carrega uma semelhança superficial com a oração silenciosa, conforme praticada por aqueles que estão em nível bem avançado no serviço prestado ao inimigo deles, né? O serviço prestado a Jesus, que é a oração silenciosa, que é essa que eu te ensinei agora, e para eles, é quando tu falas e tu espera, e aí tu falas. Espontaneamente surge uma voz. Bonito, né? Bem bonito. E pode acreditar, meu neto, que é efetivo. Faz efeito. Eu nunca li isso. Nunca. Foi ali na frente ali daquela casa, dessa minha casa aqui, maravilhosa, que eu de manhãzinha cedo, eu fui tomado por isso. Fui tomado. Eu não fiz assim, um método científico, Lick, São Tomás de Aquino, não, nada disso. Eu fui tomado por aquilo. Esse é exatamente o tipo de oração que desejamos e como carrega uma semelhança superficial. Com oração silenciosa, conforme praticada por aqueles que estão em nível bem avançado no serviço prestado a Jesus, inimigo deles, os pacientes espertos e preguiçosos poderão ser apanhados nessa armadilha durante um período bem longo do tempo. No mínimo, poderão ser persuadidos de que a posição do corpo não faz qualquer diferença na sua oração, pois se esquecem constantemente, coisa de que você deve se lembrar sempre, de que são animais e de que qualquer coisa em relação ao seu corpo afetará suas almas. Alma e corpo, entende? O corpo é os animais.
É engraçado ver como os mortais sempre nos acusam de enfiar ideias em suas cabeças. Na verdade, o nosso trabalho mais importante é manter coisas fora delas. Atualmente, nem isso. Raro no mundo alguém que considera essa luta entre o bem e o mal, na verdade, na altitude do espírito. Uhum. Aqui o bem e o mal hoje é simplista, né? Tu é do bem porque tu é pela justiça social, mesmo que tu não saiba o que é isso, né? Mesmo que tu seja inimigo da tua mãe, mesmo que você não assim, não reverencie teu pai, por mais que ele tenha defeitos, tu vê os defeitos dele com facilidade, dá nota 10 para cada defeito dele e não consegue ver os teus porque você está num processo de autoconhecimento. Então você é um homem superior, porque você se conhece, você busca a sua, vamos dizer assim, o conhecimento prático de você mesmo. E tudo irreal. Pergunta para tua mãe, cara. Vai lá e pergunta para ela, mãe, fala aí o que tu acha de mim. Ai, ai. Mas não vai lá para fazer isso querendo também ter o direito de fazer com ela. Ela é tua mãe. Tu não tem direito, bípede. Animalzinho. Se isso falhar, você terá que apelar para uma distorção mais sutil da intenção deles. Sempre que estiverem a serviço do inimigo, teremos sido derrotados, mas há uma forma de impedi-los de fazer isso. A mais simples é desviar a atenção deles para si mesmos. Hoje em dia isso aqui tá uma maravilha, aqueles TikTok de 1 minuto, né? E o cara aprende a amar. Mantenha-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação de suas próprias vontades. Quando tiverem a intenção de pedir-lhe um ato de caridade, faça com que, em vez disso, comece a tentar produzir neles mesmos sentimentos caridosos, mas sem que eles notem que são eles próprios que estão fazendo isso. Eles constroem, entende, dentro deles assim esses sentimentos caridosos e vão ali achando que, porque eles estão produzindo sentimentos caridosos, que eles praticam caridade, porque eles praticam, vamos mudar o nome assim para tirar essa ideia, né, católica que pode ter gente aqui que católico e é lindo caridade, caritas. Vamos colocar assim, de praticar o altruísmo, o esquecer de si, lembrando dos outros, como eram os primeiros cristãos, que hoje dizem que as primeiras comunidades cristãs eram comunistas, a comunidade de Antioquia era comunista. Um absurdo isso. Um absurdo isso. Comunismo é o ato de eu pagar imposto para uma coisa chamada Estado, que não tem face, não tem face, é o Leviatã, uma cobra gigante que engole tudo e que me promete que vai fazer justiça social. É um imposto, e no Antioquia, as igrejas, os núcleos de formação dos primeiros cristãos, as comunidades, não era imposto. Eles faziam por amor.
eles faziam porque eles faziam bem sem olhar a quem. Antioquia, o núcleo, as histórias que contam em Atos 24, 25, 26, né? E que se deforma no discurso da teologia da libertação, né? Tem uma pequena, grande, imensa, extraordinária diferença. Eu faço porque eu quero. Eu não sou obrigado a fazer. Esse é o sentimento cristão, não é o sentimento comunista. O sentimento comunista é dizer que eu vou pagar um imposto para alguém fazer a justiça social, o evangelho político de Deus na face da terra. Jesus militante, Frei Beto. Sem chance. Vai contar essa história para outro malandro. Vai contar essa história para outro absinto. Me embriagar, vai não. Não vai mesmo. E espero que esses que estão ouvindo entendam a diferença do que é ser um comunista se fazendo de cristão, querendo me obrigar a pagar imposto cada vez mais, prometendo para mim um paraíso na terra. Vão ler Santo Agostinho. Vão ler Santo Agostinho, que é simples a síntese. Cidade dos homens. A humanização de Cristo. Humanizar o Cristo. Cristo militante. Cidade de Deus. Cristianizar os seres humanos. Ponto. Não me venham com conversa figurada de, como diz o seu Frei Beto, numa carta em 2010. Em 2010 tenho a carta escrita, ele não vai conseguir tirar mais, que ele diz que o homem do ano 2000, a mulher do ano 2000, é como uma união nupcial de Santa Teresa d'Ávila. Das santas mais santas da Igreja Católica, que escreveu o livro imperdível, O Castelo da Morada Interior. Imperdível. Um dia a gente comenta. Seria a união, como a união nupcial. Está lá escrito. Eu fico brabo quando eu falo isso. Está lá escrito. A união nupcial entre Santa Teresa d'Ávila e Ernesto Che Guevara. Que tem a carta dele para o pai dele, dizendo que matei e gostei. Hoje, pai, matei pela primeira vez e gostei. Santa Teresa d'Ávila com Ernesto Che Guevara? Mas, olha o óbvio. Claro que isso é uma indecência. Lógica. Está vendido para quem? Vendeu a alma para quem? Sem chance, Arthur. Sem chance. E não estou aqui repetindo ninguém, não. É eu. É eu. Eu não preciso de seu fulano, de seu bestano, para poder colocar a minha capacidade de tentar entender o que o cara está me dizendo. E essa daí não precisa nem você entender muito para ver que é um absurdo. Essa tá na cara. Tá na cara. Aí diz assim, mas ele tem momentos bons. Nesse plano, nessa dimensão, Deus criou esse lugar de tal maneira que relógio parado dá a hora certa 2 vezes por dia. O resto, porque a hora certa é a hora, o minuto e o segundo. Quando você vai ver, são 30 e tantos mil segundos, aí 2 segundos você acerta.
Aqueles 2 segundos viram os 30 e tantos mil, né? Para esse povo que faz tarolagem, e tarola aqueles 2 segundos que o cara acertou, e errou os 30 e tantos outros mil. Que absurdo é esse, rapaz? Eu não sou abestado. Isso é uma matemática simples. Quantos segundos tem nas 24 horas? A gente tira os 8, que a gente está dormindo, né? Vamos dizer, 8 horas, para quem dorme hoje em dia, né? Desculpe aí que essa carta aqui é muito boa, né? A mais simples é desviar a atenção deles para si mesmos. Você quer que eu leia? Vai. Mantenha-os ocupados com os próprios pensamentos e tentando produzir sentimentos pela ação de suas próprias vontades. Quando tiver a intenção de pedir-lhe um ato de caridade, faça com que, em vez disso, comecem a tentar produzir neles mesmos sentimentos caridosos, mas sem que eles notem que são eles próprios que estão fazendo isso. Quando tiverem a ideia de orar por coragem, deixe-os tentar sentirem-se realmente corajosos. Quando disserem que estão orando por perdão, deixe-os tentar sentirem-se perdoados. Ensine-os a estimarem o valor de cada oração por seu sucesso em produzir o sentimento desejado. E nunca os deixe suspeitar de que esse tipo de sucesso ou de fracasso irá depender de estarem bem ou mal, descansados ou exaustos naquele momento. Mas, é claro, o inimigo não ficará de braços cruzados nesse meio tempo. Sempre que houver oração, haverá o perigo de sua ação imediata. Ele fica cinicamente indiferente à dignidade de sua posição e à nossa, meros espíritos puros. E sobre os animais humanos que se colocam de joelhos e derrama quantidades enormes de autoconhecimento sem o menor escrúpulo. Só um minuto aqui, Arthur. Sim, Aqui, eu quero comprar o livro em inglês, porque eu acho que houve um erro de lógica aqui na tradução, tá? Tá. Eu também eu percebi aqui. Houve um erro de lógica aqui. Descansados ou exaustos naquele momento, nós temos que pegar esse parágrafo e estudar no inglês do Lewis. O inglês do Lewis é absinto, não é vermelindo. O inglês do livro. Vamos comprar o livro em inglês. Mas é claro. Mas, mesmo se ele derrotar você em sua primeira tentativa de ludibriar o ser humano, temos uma arma mais sutil. Os humanos não possuem aquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não conseguimos evitar. Nunca conheceram aquela luminosidade sinistra, aquele resplendor penetrante e intenso que compõe o pano de fundo do sofrimento permanente de nossa vida. Se conseguir olhar... Fala isso de novo. Os humanos não possuem aquela percepção direta dele que nós, infelizmente, não conseguimos evitar. Quer dizer, eles percebem, os demônios percebem a grandeza, né? A percepção direta deles mesmos, que eles não conseguem evitar. A gente explica por quê, né? Nunca conheceram aquela luminosidade sinistra, aquele resplendor penetrante e intenso que compõe o pano de fundo do sofrimento permanente de nossa vida. Se conseguir olhar dentro da mente do paciente enquanto ele ora, não encontrará isso. Se examinar o objeto ao qual ele está servindo, descobrirá que se trata de uma composição de vários ingredientes bastante ridículos. Haverá imagens derivadas de retratos do inimigo, quando este surgiu durante o episódio desacreditado e conhecido como encarnação. Haverá imagens ainda mais vagas, talvez bem primitivas e pueris, associadas às outras duas pessoas. Haverá até um pouco de sua própria reverência e das sensações físicas que a acompanham, tornadas em objetos e atribuídas ao objeto reverenciado. Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus era, na verdade, uma localização física, no canto esquerdo do teto do seu quarto ou de dentro da sua própria cabeça, ou um
um crucifixo na parede. Fantástico isso. Fantástico isso. Quer dizer, todo o raciocínio dele, haverá imagens derivadas do retrato do inimigo. Ele não consegue conduzir o pensamento dele para o alto, porque ele está embriagado com ele mesmo. Então é o mundo interno dele o tempo todo. Então onde que ele vai buscar? Sei de casos em que aquilo que o paciente chamava de seu Deus, seu Deus, era na verdade uma localização física. No canto esquerdo do teto do seu quarto ou de dentro da sua própria cabeça ou um crucifixo na parede. Sempre ele enredado nele. E achando que está conectado com o Criador. Mas, qualquer que seja a natureza do objeto composto, você terá de mantê-lo orando para aquilo, para a coisa que ele fez, não para a pessoa que o tenha criado. Pessoa com P maiúsculo, né? Talvez até mesmo o encoraje a dar grande importância à correção e ao aperfeiçoamento do seu objeto composto, e a mantê-lo constantemente diante dos olhos de sua imaginação ao longo de toda a oração. Pois se ele jamais chegar a fazer a distinção, se direcionar conscientemente suas orações não para o que eu penso que sejas, mas para o que sabe que és, nossa situação será, nessa hora, desesperadora. Ele conseguir furar esse bloqueio de assim, não para o que eu penso que sejas, Deus Criador, que ele fala, né? Para a pessoa, com P maiúsculo, que eu tenha criado. Ele está bem perto dele. Mas ele está enredado no alto conhecimento. Ele está enredado com as imagens que ele fez de Deus. Ele está enredado. Ele não sai de dentro dele, nunca. Ele gira em torno daquilo ali, o tempo todo hipnotizado com isso. E constrói uma imaginação que é uma imaginação. Ele mesmo constrói uma imaginação dentro dele, ele imagina, mas é uma imaginação muito pobre. As nossas escolas são muito pobres para o imaginário. Não tem alfabetização do imaginário. Minha mãe me alfabetizou, alfabetizando meu imaginário. Não sei como ela fazia. Ela era medalha de ouro de alfabetização no Rio Grande do Sul, que é na época que o Rio Grande do Sul era. Hoje a alfabetização até piorou lá, mas era o estado mais alfabetizado do Brasil. E ela me alfabetizou e conseguiu alfabetizar minha imaginação. E tem um conceito que é muito, muito antigo, né? Até o Scruton fala muito da imaginação moral, que naquele pensador, né? O Edmund Burke, ele traz num diálogo com Thomas Paine, eles falam sobre isso. A grande diferença entre Thomas Paine, que era o progressista, né? E o Burke, que era o conservador. O Burke não era um conservador imobilista. Ele não era um conservador imobilista. Ele respeitava a imaginação moral do seu povo. Olha essa palavra. A imaginação moral do seu povo. Então você tem que construir elementos para que a imaginação moral do teu povo evolua. E a imaginação moral hoje do brasileiro é uma lástima. Uma tristeza. E piorou muito através das notícias, como ele diz lá na Carta 1, né? Imprensa diária. A imprensa diária. Vamos terminando aqui. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagens
tiverem sido descartados ou preservados, mas com o pleno reconhecimento de sua natureza meramente subjetiva, e uma vez que o homem entregar-se à presença completamente real, externa, invisível, que estará com ele no quarto e nunca será conhecida dele como ele é conhecido por ela. Então, meu amigo, é que tudo poderá acontecer. Quando ele ultrapassa aquela barreira que ele mesmo criou de objetos e procura o contato com a pessoa que o criou, que está muito perto dela. Abre o coração e deixa de ficar pensando como ele é, e sim aceita a presença dele. Para evitar essa situação embaraçosa, uma completa nudez da alma na oração, você se valerá do fato de que os próprios humanos não desejam isso tanto quanto se pode supor. Existe mesmo essa coisa chamada receber mais do que aquilo que estavam pedindo? Entende? É assim, a oração é para Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é eu girando em torno de mim mesmo, pedindo para um além daqui, para um transcendente. E não sou eu que digo como o transcendente é ou imagino. Eu tenho que estar assim, num estado de nudez, minha alma, desnuda. Sim, senhor, que carta. Que carta, né? Que carta. Eu fiquei até calado nessa carta porque eu achei ela. É uma Achei que é carta, uma carta pro senhor falar mais mesmo. ela é uma carta maravilhosa mesmo. Eu acho que a gente conseguiu. Quantos minutos? 37 minutos, Então vamos tá. encerrar por aqui. Grato a todos os ouvintes e no próximo quinta às 18 horas tem mais um. É isso.